Nós vamos então ouvir o estudo de hoje, o nosso companheiro William, que é um dos trabalhadores aqui da nossa casa. Então ele vai passar para nós o fruto dos seus estudos. Boa noite. Hoje me lembrou aquela história do... Já contei essa história aqui uma vez, mas acho que quem já ouviu vai ganhar bônus horas, né? Dobrado. Quem não ouviu, ouviu a primeira vez, né? O palestrante que foi na casa espírita, aí ele sentou, só tinha um camarada sentado para ouvir a palestra, né? Aí ele chegou e, olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa palestra para outro dia, porque aconteceu alguma coisa, só veio você hoje me ouvir. Aí a pessoa disse, olha moço, eu queria dizer ao senhor que eu crio galinha, e quando eu vou lá no meu galinheiro, se tiver uma única galinha, eu dou ração para ela, não deixo morrer não. Aí o palestrante, poxa vida, eu tomei uma lição de moral, né? Mas vou caprichar. Tá bom, vou fazer a palestra só para ele. E mandou brasa. E os Espíritos falou do Evangelho, causa e efeito, perdão. No final, com a vaidade de um bom palestrante, né? Que se acha, né? E aí, gostou? Olha, moço, como eu disse para o senhor, eu crio galinha. Mas se eu for no meu galinheiro e tiver uma única galinha, eu não dou todo o saco de ração, não. Eu espero não dar pouco e nem todo o saco da ração, para que a gente possa ter uma noite agradável. Me deram um tema, eu sou um camarada extremamente indisciplinado, me deram um tema para falar de talismã, de forças ocultas, espíritos do mal. Gente, isso não existe. Talismã não vai resolver a vida de ninguém. Porque vai ouvir a gente entender que nós fazemos parte da natureza. Todos os fenômenos são da natureza. Algumas coisas podem acontecer com os espíritos encarnados e com os encarnados. Mas eu gosto de voltar lá atrás, para quem não sabe, eu fui criado na igreja presbiteriana. Essa aqui é a minha Bíblia, quando eu nasci. Vocês todos já leram a Bíblia, claro. Ontem eu perguntei, pessoal, ninguém tinha lido a Bíblia, né? Todo mundo conhece a Bíblia de cabo a rabo. Todo mundo aqui já leu a Bíblia. Eu tenho certeza disso, eu vou falar de novidade. Mas eu gosto sempre de fazer uma colocação sobre um profeta da Bíblia chamado Isaías. E um outro que talvez vocês conheçam, chamado Jesus. Porque a nossa doutrina é uma doutrina cristã. Porque é o Evangelho de Jesus Cristo. Só que tem um pequeno detalhe, Jesus era judeu. Jesus era rabino. Jesus estudou o Antigo Testamento e os profetas. Ele não veio criar, ele não deixou nada escrito, ele veio fazer cumprir a lei. Não foi o que ele disse? E aí, se a gente fizer uma conotação, a gente tem aqui, ouvi Isaías, capítulo 1, todo mundo conhece, versículo 2. Ouvi o céu e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Isso aqui foi dito há 5.000 anos antes de Cristo. Está bem atual, não está? Está bem atual. A gente continua recalcitrante. Recalcitrante, recalcitrante, recalcitrante. E aí, se a gente chegar lá para frente, nós vamos olhar Jesus dizendo o seguinte, Jesus em Marcos, eu gosto muito de Marcos, Jesus em Marcos ensina a tolerância e caridade. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem em que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós nos proibimos porque não seguia conosco. Entenderam? Não. É pelo seguinte, Jesus era judeu, os apóstolos também eram judeus. Eles entendiam que a doutrina do Cristo era só para judeu, e quem seguia Jesus. Quem não fosse judeu, não seguia Jesus, não tinha direito ao Evangelho, à Boa Nova. Então eles estavam repreendendo. Jesus diz, pois quem não é contra nós, é por nós.
Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quer dizer, mesmo que não me siga, mas se praticar o bem, se está trabalhando no bem, ele vai ter o galardão dele no Cristo. Então, a página atual que ele colocou aqui, não podemos tirar Jesus do Espiritismo. Para isso, a gente tem que entender bem a palavra do Cristo, o que Cristo quis dizer para a gente. E o pior, praticarmos, que é o mais difícil, é praticar. É a prática do bem, é o dia a dia. Eu sempre tive muita discussão em relação a essas palavras bíblicas, que são muito difíceis da gente interpretar. Imagina para uma criança de 9, 10 anos de idade, dentro de uma sala de aula, numa igreja presbiteriana, e o pastor querendo me enfiar isso igual abaixo. A briga foi feia. A briga era feia, era muito feia a briga em relação a isso. Aí até que um dia eu perguntei para ele, quando a gente morria, para onde é que a gente ia? Ué, vamos ficar adormecidos esperando o juízo final. Não foi isso que eles disseram para mim? Eu falei, vem cá, mas Jesus na transfiguração não viu Moisés? Viu. Viu Elias? Viu. Jesus morreu? Não, Jesus está vivo, então tem pistolão no céu. Tem pistolão, os caras estão vivos e eu não vou estar vivo? Que história é? Tem pistolão, quer dizer, tem carteirada, o cara dá uma carteirada, não, comigo é diferente. E aí o pastor me mandava para fora da sala, que eu estava tumultuando a aula, eu não podia, não, estava tumultuando o que eles estavam dizendo. E, em cima disso, eu comecei a falar sobre ação e reação. O que eu quero, na verdade, no dia de hoje, é separar a lei de ação e de reação, que é uma lei da física, da lei de causa e efeito, que é uma lei moral, a lei do Cristo. A última vez que eu dei essa palestra aqui, eu só vi o Gilberto sentado ali, fazendo assim para mim, ó. Ele fazia assim para mim, né? Aí, por que eu esqueci só de um detalhe? Porque existe o livro chamado Ação e Reação. Mas, na verdade, quando André Luiz fala de ação e reação, ele está falando de causa e efeito, não da ação e reação da lei de Newton. Isso eu gosto de falar porque eu converso com muitos colegas que são agnósticos, ou que são ateus. A gente conversa muito com essa gente. E aí eles querem justamente bater em cima disso, né? Ação e reação, quer dizer, vocês estão falando o quê? Do olho por olho, dente por dente? Que Deus é esse? Não, essa é uma lei mosaica, lei de Moisés. Tem que entender em que situação Moisés viveu, como ele conviveu com aquele povo, né? Não tem um censo, não tinha. Hoje em dia, imagine só, tem uma passeata, né? Os organizadores falam, olha, teve 1 milhão de pessoas na avenida. A PM fala, teve 200 mil. O governo fala, teve 10 mil. Ninguém se entende com o que está vendo. Se naquela época que não tinha censo, a gente não sabe direito quantas mil pessoas estavam com Moisés quando ele fugiu do Egito. E passou 40 anos no deserto. Também eu não sei se foram 40 anos no deserto. Eu não sei quantas luas ele contavam com aquilo. Mas, independente se foi 40, 35 anos, 5 anos no deserto, sem água, sem esgoto, morando em tenda, com os calores escaldantes daquela terra, era difícil você conter um povo. Ele não tinha polícia, ele não tinha guarda municipal, ele não tinha nada disso. Então ele criou a lei. Chegou uma hora que a bagunça era tão... Olha, o negócio é o seguinte, olho por olho, dente por dente. Se você roubar o do vizinho, vai ter que dar a galinha do outro. E assim, porque ele tinha que de alguma coisa conter. Sabe por quê? Porque se passou tanto tempo e a gente não aprendeu nada. Quem dirige vai entender o que eu estou falando. A gente está na estrada, tem uma droga de uma plaquinha diz assim, 80 por hora. Alguém respeita? Não respeita. Mas se você botar um pardal ali, você anda acima de 80? Sabe por quê? Porque você ainda é atrasado, você precisa ser punido. Você só obedece na punição. Se me punir, eu obedeço. E é por isso que a gente está brincando de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, para aprender. Para aprender. Senão a gente é punido. Aquela plaquinha, se a plaquinha falasse, ela dizer, vem, a mim você não respeita, não, eu tenho um pardalzinho aqui do meu lado. Aí você freia porque o pardal vai te multar. E na vida, muitas causas dos nossos sofrimentos vêm disso. A gente não soube lidar com as situações que a gente tinha que lidar. E aí a gente está sobre as leis da natureza, que são leis de Deus. Então, o que eu coloco aqui é o seguinte, a lei de ação e reação é uma lei da física, eu não vou me aprofundar muito. Existem duas físicas, a física tradicional e a física quântica. A física quântica, quem está falando agora não é doutrina, não, é o William que está falando. A física quântica, ela vai provar um mundo espiritual, matematicamente, o universo paralelo. Prestem atenção, a física quântica e, vírgula, a física quântica é o futuro da medicina.
Nós vamos parar de dar remédio para dor de barriga. Vamos dar remédio para o átomo que atua no intestino do camarada. Vamos tratar o átomo. Isso vai chegar. Eu não sei se eu vou estar nessa encarnação, mas eu queria ter um neto médico só para dizer, poxa, avô, na tua época era atrasado, hein? Abria o peito do cara, operava o coração, fazia hemodiálise, coisa antiga, né? Coisa atrasada, né? Eu vou ter o maior prazer de ouvir isso de um neto, porque as coisas vão evoluir. E aí a gente tem que entender o seguinte, que na física, a velocidade, tá? A luz ela tem uma velocidade. Então, todo corpo que exerce uma força sobre o outro corpo, ele vai receber de volta a mesma força, com a mesma intensidade. Ok? Por isso que nenhum de nós está flutuando aqui, porque tem a força da gravidade. A força da gravidade ela tem o quê? 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente arredonda para 10. Quem fez vestibular, segundo grau, sabe disso. 10 metros por segundo a gente arredonda. O que é essa força da gravidade? É a força que empurra a gente para o chão. E o chão empurra a gente para cima. Senão a gente está enterrado. A gente estaria andando todo mundo enterrado no meio da terra. Então, se tem uma força que empurra a gente para baixo, tem uma outra força que empurra a gente de baixo para cima e a gente fica no equilíbrio. Essa é a lei de ação e reação. Ok? Quer dizer, todos nós estamos sobre essa lei da física. E já a lei de causa e efeito é outro tipo de lei. Se a gente começar a entender que ação e reação e causa e efeito são a mesma coisa, nós estamos indo para o fatalismo. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, me chamo Gabriela. Não é. O ser humano é um único ser vivo do planeta capaz de mudar o seu destino. É o único. O cavalo não pode, o gato não pode, a árvore não pode, a plantinha não pode, a lagartixa não pode. Nós podemos. Eu posso mudar o meu destino. Então, eu não sou sobre a lei do fatalismo, eu sou sobre a lei do progresso. Essa é a lei de Deus, a lei do progresso. Então, se a gente entrar nessa comparação aqui, a gente vai fazer o seguinte, que a lei... Qual é a natureza da lei de ação e reação? Eu fiz um quadrinho aqui, ela é uma lei binária. Na matemática, gente, binária é o que eu acabei de falar. Uma força anula a outra, eu não estou flutuando nem estou enterrado no chão. Porque tem uma força da gravidade que me empurra para baixo e é do chão de baixo para cima. Então, a resultante é nula. Por isso que eu não estou nem flutuando e nem estou enterrado no chão. Então, ela tem uma ação binária. É a ação causa e efeito. Como é uma lei moral, ela é não binária. Não existe resultante deste tipo. Uma coisa anula a outra. Não tem. O processo da ação e reação, ela é não complexo. É matemática simples. Não é... Poxa, William, você está falando que matemática... Eu acho matemática difícil pra caramba. Mas é muito mais simples que você entender quais são os desígnios de Deus para a gente. Senão a gente entenderia. Mas não é obrigado a saber, senão Deus não dava a gente a misericórdia do esquecimento. E a causa e efeito, ela já é o quê? Ela tem... Perdão, eu pulei aqui. A característica, não. A característica é física, lei da física. Aqui é moral. É uma lei moral. Processo aqui é não complexo. E a causa e efeito é bem complexo. Para você entender a causa do teu sofrimento, por que a gente sofre? Por que a gente sofre? Não vai fugir disso. Não vai fugir disso. É doença, morte, perda de um ente querido, falta de dinheiro e uma coisa chamada família. Família dá sofrimento. Né? Dá sofrimento. Família é complicado. Família é um negócio complicado para você. E nós não somos pai, mãe, irmão, marido, mulher de ninguém por acaso. Por isso que é uma coisa complexa da gente entender. A gente não tem ainda grau evolutivo para entender. Mas o Espiritismo é uma escola, é uma ferramenta que a gente vai lendo e vai entendendo o porquê das coisas. A gente está passando por isso. Eu leio e releio, às vezes, algum pedaço e, em algum momento, me dá um estalo. Eu entendo uma coisa que eu não entendia. Por isso que é importante você ler, reler, às vezes, os mesmos pontos. Tem uma passagem, uma parábola de Jesus, que é do filho pródigo. E tem um momento
que o filho pródigo, que é uma parábola, é uma alegoria que Jesus usa para entender. O filho somos nós, o filho pródigo, que sai da casa de Deus. Pai é Deus. Aquele que larga os princípios de Deus, larga as questões morais de Deus. Mas tem um momento que ele sente a vontade de retornar para a casa do Pai. E aí Jesus ele deu uma frase inteligentíssima que só podia ser de Jesus. Que ele diz assim, aí o filho pródigo dá de si. Lembra? Ela leu a Bíblia, dá de si. Ele falou. Ele fala isso. O que é dar de si? Ele começa a adquirir consciência da situação dele. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui que eu não volto para a casa do meu pai? O que eu estou fazendo aqui? Porque se a gente for ler a doutrina espírita, eu sei que todos vocês estão lendo, vários livros, vários autores, vários espíritos, eles vão repetindo a palavra consciência. Está no Evangelho, está no livro dos Espíritos. Consciência, consciência, consciência. Isso me intrigava. Por que os espíritos batem nessa tecla com a gente? Porque a gente é tão ignorante que a gente tem que ficar repetindo, né? Igual criança, vai escovar dente, vai tomar banho, senão a gente não faz. Consciência por quê? Porque algum dos senhores aqui vai pegar um copo e vai ali no riacho e bebe água do rio? Alguém faz isso? Ninguém faz isso. E precisa ser médico, biólogo, químico, ter faculdade, mestrado, doutorado, para entender que não se bebe água do rio? Não precisa. Por quê? Porque todos nós já estamos num nível de evolução que entendemos e temos a consciência, que o entendimento vai trazer você a tua consciência. E aí você tem consciência que se beber aquela água ali, o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Você tem grande chance de ter vários tipos de doença. Mas a gente ainda não tem consciência dos nossos atos e somos recalcitrantes. A gente bate, toda hora repete os mesmos erros. E aí a gente quer ter resultado diferente. Se você faz tudo igual, como é que você vai querer ter resultado diferente? Você tem que fazer de maneira diferente para adquirir resultado diferente. Essa frase não é minha, é de Albert Einstein. Eu só estou repetindo, não é minha não. E aplicabilidade. Bem, a lei de ação e reação, ela vai atuar nos corpos, o quê? Materiais, na matéria. Nos corpos materiais. Já a lei de ação e reação, ela é intra e interpessoal. É entre nós. Eu estava conversando até com o Brás, né? Como é que vai a família? Eu falei, Brás, né? Tá bem, graças a Deus, tudo bem. Agora a gente é pedra, né? E pedra é que vai lapidando pedra. A gente vai esbarrando em casa, esbarra num, esbarra no outro, né? E vamos andando para frente. Não pode ficar parado. A vida segue. A gente não é diamante, né? Porque um diamante é que lapida o outro diamante. Nós estamos longe de ser diamante, pode ser pedra. Então eu falo que pedra lapida pedra. Por isso que você é casada com o João, ela é casada com a Maria e a vida segue. E tem os filhos que a gente tem que ter os vizinhos que a gente tem que ter, e ter graças a Deus, que eles empurram a gente para frente. Eu tenho um pedaço da minha profissão que eu faço a administração hospitalar. E eu digo o seguinte, toda vez que tem um problema, eu falo assim, calma, é oportunidade de negócio. Um problema é sempre uma oportunidade. O erro é sempre uma oportunidade da gente corrigir e o hospital ir para frente. Em vez de ficar caçando bruxa, culpado, demitir o camarada, punir o camarada. Alguém ensinou a ele que ele não pode fazer assim? Alguém treinou ele? Treinou, então vamos chamar, vamos divertir e vamos consertar, corre e conserta. Porque todo problema é uma oportunidade da gente evoluir e dar um passo adiante. Sempre dar um passo adiante, né? Bem, a lei de ação e reação, a lei física, ação e reação aqui do André Luiz, ele fala ação e reação para entender causa e efeito. Ele usa, tá certo? Como sinônimo, mas eu estou dividindo a ação e reação da lei da física, da lei moral, que é a causa e efeito. Essa dependência do tempo, ela é imediata, imediata. Senão estaria flutuando aqui. Qualquer corpo celeste que bater no outro vai gerar uma força. Quando o teu automóvel bate na traseira do outro, amassa por quê? Um faz força contra o outro. Por isso que amassou, não amassaria. Então é imediato, bateu, vai acontecer. É o bater, levou. Aqui não. A lei moral ela é variável. Aí a pessoa às vezes pergunta, você é espírita? Eu falo, sou. Eu nunca fiquei doente. Quando era criança eu fiquei muito doente. Depois que eu fiquei adulto, velho, eu nunca mais fiquei doente na minha vida. E aí, depois de nem lembrava que era doença, um dia eu tive um cálculo renal. Aí saí correndo para o hospital, né?
Me joguei num leito, na emergência, falei para a colega, que é médica, eu sou médica, e disse assim, olha, faz um Buscopan aqui, põe um soro para mim. Ela achou que eu era viciado em droga, ela nunca me viu, eu saí correndo, me jogo no hospital, joguei minha carteira de médico na cara dela, já fui dando ordem, mete um soro aqui, faz isso. Ela não fez nada, me chamou um monte de gente para me ver, depois que ela ficou, eu tinha um cálculo renal. Bem, doeu muito esse negócio. E eu não bebia água. Agora eu bebo água o dia inteiro. E eu trabalho até tarde lá na clínica. Aí eu fico dando consulta até 9 da noite, eu vou embora dando consulta. E as meninas me dão água. E aí eu ficava com um copo de água assim, na minha mesa. E lá para eu estava cansado e estava prescrevendo. Aí eu cansado assim, olhei para o nada, o que eu vou fazer? Ah, eu lembrei. Aí eu fiz a prescrição ao paciente. Aí ele falou assim, o senhor é espírita? Eu falei isso, logo vi, estava olhando para o copo d'água. Eu falei, não, é para o meu rim. Aí eu peguei, agora eu escondo o copo d'água, fica atrás de mim, numa prateleira lá atrás do computador, para ninguém ver, como se fosse uma coisa ilícita. Eu bebo água, é ilícito. Eu logo vi isso. Como é que o povo é místico, né? Quer dizer, é o misticismo, o povo é místico. Você está dando consulta aquela hora com uma cara de cansado, ela pensou que eu estava recebendo alguma mensagem de respeito, né? Olhando para um copo d'água, não estava nem olhando para o copo d'água, né? Estava vendo alguma coisa ali. Então, é variável. Essa lei aqui ela é variável. Você não vai ser uma coisa imediata em cima disso, né? Segundo a lógica, nós não temos que adivinhar qual é o problema do nosso sofrimento. A gente não tem que adivinhar isso. O Espiritismo não nos permite isso, tá certo? Ficar adivinhando, por que será que eu estou sofrendo? Se fosse para saber, Deus permitia isso para a gente. O importante é você tocar a vida para frente, é o mal sofrer e o bem sofrer. Você tem que entender que todos nós estamos sobre as leis de Deus. E o Pai só quer o bem para a gente. Então, a gente tem que entender que todas essas vicissitudes das nossas vidas, elas são vicissitudes que nós precisamos disso. Hoje, por exemplo, no momento, nós estamos num momento de crise. Só se fala em crise, né? Eu nem estou lendo mais jornal. Domingo tentei ler o jornal, mas é tanta crise, é tanta desgraça, que eu falei, não vou ler isso não. Aí parei de ler o jornal. E aí, o momento de crise, ele é importante para a gente entender que ninguém aqui está fora da casa do Pai. Deus está no controle. E Jesus está juntinho com a gente. Porque Jesus não desistiu da gente. Então, nós não podemos desistir de Jesus. É uma vergonha se ele não desistiu de nós ainda. Mas se a gente tem uma crise, eu dividi a crise aqui em 5 pontos. Uma crise econômica. Como é que Deus permite isso? Sabe para quê? Para a gente viver com simplicidade. Baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Vai viver com mais simplicidade, né? Com mais simplicidade. Não temos que viver com tudo isso, tudo. Né? As pessoas estão ficando muito orgulho, muita vaidade, sabe quem você está falando. É um negócio complicado. Então ele coloca isso para a gente baixar a solidão. Tem gente que tem crise de solidão. Solidão. Se Deus permite isso, tente ser mais solidário. Ama teu próximo como a ti mesmo. Seja mais solidário. Você vai diminuir essa crise. Ética. E a crise ética? Ela é braba, a crise ética. Deus permite isso para que a gente tenha uma postura mais justa. Agora, ética, eu vou fazer um outro parênteses, que é uma outra história que eu falo muito aqui, que é filosofia. Isso é filosofia, isso não é religião. Ética. Ética é filosofia. O que é ética? A ética, ela vai dar sustentação à moral. Ética sustenta a moral. Nós estamos falando de uma lei moral. Então, a ética, você vai saber onde você está enquadrado, você faz 3 perguntas. Eu quero, eu posso, eu devo. Eu quero, mas não posso, mas não devo, devo, mas não quero. Se tiver um não faça. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu posso roubar o dinheirinho da merenda escolar? Posso. Eu posso roubar o dinheiro. Eu tenho como fazer uma maracutaia e botar na minha conta na Suíça. Eu posso. Eu devo? Não devo. Então não faça. Só que, em alguns grupos sociais, essa ética deles leva a uma moral totalmente deturpada. Que ele pensa assim, eu quero dinheiro, quero.
Eu posso roubar? Posso. Eu devo? Se eu não roubar, o outro vai roubar, que roube eu. Ele vai lá e rouba. Então ele tem uma ética naquele grupo que gera um tipo de moral que eles acham que não é nada demais. Então, quando permite isso, e nós estamos passando por isso, é para você refletir. Eu gosto muito de falar mal de espírita. Espírita é bacana, né? O espírita adora botar o dedo na ferida do outro, né? Mas põe mesmo, não tem dó. Não tem dó nem piedade, não tem, né? Meu Deus do céu. Vai e toca mesmo. Eu mesmo faço isso, porque eu não sou perfeito. Não é porque eu estou aqui fazendo uma palestra que eu sou perfeito. Tem até a história da irmã que ela não tinha muito estudo e ela não conseguia estudar a doutrina espírita, ela não faltava palestra de ninguém. Ela ia tudo que é palestra, ela ia, porque era a maneira dela entender a doutrina e ela absorver conhecimento. Ela desencarnou e tal. E o palestrante, tinha um palestrante que sempre que estava na reunião, ela estava na frente assistindo a palestra dele. Quando ele desencarnou, ela foi lá socorrê-lo. Socorreu, ele foi para um hospitalzinho do espaço para se recuperar, para um plano bacana. Lá pelas tantas ele fala, né? Aquela senhora que me socorreu, saudade dela, ela assistia as minhas palestras, quando é que eu posso dar um abraço nela agora que eu estou melhor? Olha, vai demorar um pouco. Por quê? Porque ela está num plano muito mais elevado que o seu. Como? Ela não sabia nada, eu ensinei tudo para ela, mas ela praticou. Ela praticou, você só falou. Né? Então, essa é a questão ética, é a questão moral, que a gente tem que pensar. Temos uma outra crise que se fala o tempo todo, que é a crise do preconceito. E isso dá para a gente o quê? Para a gente aprender a respeitar as diferenças e a opinião dos outros que pensam diferente da gente. Isso é para exercitar. A gente está trazendo isso, aflorando essas discussões, essas crises. E tem a crise espiritual. Essa que é braba. Essa é para quê? É para testar a nossa fé em Deus. Essa crise espiritual. É para testar a fé. E aí, eu escrevi aqui, no momento de crise, é momento de um passo adiante. Retroceder, se rebelar, nunca. Sabe quem disse isso? Sabe quem escreveu isso aqui? Dr. Bezerra de Menezes. Uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, eu só copiei. Ele disse isso, se rebelar nunca. Não vamos desanimar por crise nenhuma. Não tem crise. A gente é espírita cristão, a gente acredita no comando, a gente tem fé, até porque a gente precisa. Kardec diz para a gente, o que a gente precisa para ser feliz? Né? A gente precisa de quê? Posse necessário. Dizia o poeta que para você ser feliz, você tinha que ter um teto, uma cama, um banheiro e um prato de comida. Se tiver uma mulher, tinha que ter 2 pratos de comida. Você estava feliz. E Kardec diz que, olha, qual é a posse necessária? É a posse necessária. Não, mas eu quero ter uma TV de 70 polegadas. Para quê? Eu quero, todo mundo tem, eu quero ter uma TV de 70 polegadas. Aí o cara não dá, o salário não dá. Aí ele arruma mais um emprego, tem 2. E ainda não dá para comprar a TV de 70 polegadas. Aí ele arruma no fim de semana mais uns bicos. Ele consegue o dinheiro para comprar a TV de 70 polegadas, mas aí não tem tempo para assistir. Não é verdade? Exatamente. Aí o que acontece? Está lá a TV de 70 polegadas, e agora ele cheio de dívida para pagar e não consegue, não vai poder assistir. Né? Tem um caso que eu contei aqui, eu não posso falar o nome da companhia, porque a companhia está aí, é uma companhia famosa, uma multinacional, e esse rapaz, ele existe, ele é um executivo de ponta, e ele morava num apartamento muito bom na Barra do Jardim Oceânico, e vida tranquila, paniquetado, carro bacanão, mulher com carro, filho na família, tudo bem, tudo certo na vida dele, né? E aquilo que eu digo, se você encontrar uma pessoa feliz, não perturba ela, deixa ela feliz. Porque a gente tem mania de perturbar o outro, né? Incomoda a felicidade do outro, o cara vai lá perturbar o coitado que está feliz. E aí, quem perturbou foi a mulher, que ela falou assim, eu quero uma cama king size. Ela viu a cama king size. King size é aquela cama enorme, tamanho real, enorme a cama. E aí compraram a cama king size. Quando a cama chegou, ela não cabia no quarto. Aí empurra o negócio para cá, joga para lá, e ficou horrível aquela cama king size no quarto. Aí tiveram a ideia brilhante, que a esposa é brincadeira não, feliz foi Adão que não tinha mulher. Aí ela foi perturbar o pobre homem.
E falou assim, temos que comprar a solução, um apartamento maior. Claro! Claro! Essa é a solução. E aí venderam o apartamento, foram para uma cobertura muito maior, mais cara, se endividou, a cama king size ficou um espetáculo, ele perdeu o emprego. Foi demitido. Cheio de dívida. E tentando manter o padrão. O padrão não dá, para manter mais esse padrão. O que ele faz? Vende tudo, consegue comprar, está morando no Meia, no apartamento de 2 quartos, conseguiu uma pá no Meia, mas continua com a mulher. Não largou a mulher, está lá, firme e forte com a mulher dele. Né? Está lá. É perseverante, né? É perseverante. Não, é o amor. Quando você ama, você vai, né? Porque mulher é um bicho complicado, não é? Mulher, quem é casado sabe, mulher é um bicho complicado, né? Ação e reação, causa e efeito. Mulher, quando você chega em casa e tem uma... Nunca digam isso, não notou nada? Não notou nada de novo? Mulher não fala assim? Eu tremo. Porque eu falo que assim, ela fala, não notou nada, eu olho para o cabelo, cortou não, aí eu olho para a unha, tá legal, a roupa é igual, o sapato é igual, olho para casa, não comprou nada. Aí olhe sempre para as quinas, porque mulher não pode ver um canto que põe uma plantinha nova ali, né? Mulher não pode ver um canto da sala, põe uma planta nova, um bibelô. Aí eu olhei, dei uma geral na casa, falei, nada de diferente. Aí, não minta, que é pior, fala a verdade. Disse, não notei nada. Ela vê a cortina. Eu nem vi que a cortina estava suja. Eu nem tinha percebido. Então, não digam isso. Essa frase para homem, te treme, não notou nada, lascou, né? Tu olha tudo para a mulher, não acha nada, né? Mas é para testar a gente, Deus faz isso, né? Bem, outra coisa que a gente não deve fazer é também ficar sofrendo pelas nossas culpas. E achar, olha, eu mereço sofrer, é a autopiedade, né? Eu mereço sofrer em vidas passadas. Eu digo o seguinte, muitos de nós estão passando por alguma vicissitude, muitas vezes, nem porque fez em outras vidas, não, é dessa vida mesmo. É dessa aqui ainda. Tem uma amiga minha que deixou de ser minha amiga. Não sei porquê. É porque espírita põe o dedo na ferida, né? O espírita, ele é um cara bacana, bom. O espírita é um cara bom. Ela falou assim, William, você que é espírita, diz uma coisa, eu acho que eu estou com um obsessor. Olha para mim, tem, estou vendo. Quem é? Você. Ela mesma. Faz tudo errado. Faz tudo errado. Ele quer botar a culpa no obsessor, o pobre do obsessor está quieto dele lá, rapaz. Né? A gente fica chamando essas coisas, né? A gente fica chamando por pensamento, não pode. Então, a gente não deve também levar ação e reação em cima disso, nem causa e efeito, porque acha, olha, eu tive a causa por causa disso, aí vem o misticismo. Né? O cara quer um patuá, o cara quer um santinho. Não é verdade? Não sou contra o camarada usar uma cor, nada, não sou falso moralista. Só que você não pode dar importância àquilo, achar que aquilo vai resolver a sua vida. Aquilo é aquela imagem, aquele santinho, aquele patuá que foi benzido que vai resolver isso. Não vai resolver essa tua vida. Nós não devemos culpar Deus nem o governo. Acabei de falar aqui, pelos teus problemas. Você vai numa feira de banco, só se fala mal do governo. Né? Coisa chata isso, vamos trabalhar, toca para frente que as coisas não ficam paradas. Não liga para esses caras. Vamos trabalhar no bem, vamos fazer o nosso dever de casa, né? Eu falo muito fazer dever de casa, né? É trabalhar no dia a dia, fazer o que você tem que fazer. Se cada um fizer a sua parte, a gente passa essa página tranquilamente. Não tem problema nenhum. Agora, quando a gente afirma, entendeu, que estamos sob a lei de causa e efeito, é a mesma coisa que a gente achar que é a lei de ação e reação. Eu falei no começo, a causa e efeito é igual a ação e reação. A gente cai no fatalismo. A gente vai atrás de quê? A gente vai atrás de patuá, vai atrás de um feiticeiro. Né? Não é isso. Deus não permite isso para a gente. Mas as pessoas ainda acham isso. E aí, tem uma passagem que eu trouxe aqui, que é do livro Endereço Certo, que eu gosto muito, do Richard Simonetti. Todo mundo deve ter lido, mas eu vou ler de novo. Chama-se O Boneco. Osório, sua esposa Selma e o filho Tiago almoçam tranquilos, quando ouvem gritos. É Carmen, a filha mais nova, nos fundos da casa. Acordem rápido! Vejam que horrível! Mostra a jovem assustada.
Num canto do quintal, perto da piscina, o objeto tamanho alarido, um boneco de pano muito estranho, com várias costuras no ventre e na boca, manchas de sangue no tecido e espetado por várias agulhas. Não toquem, cuidado, é um despacho. Adverte Filismina, a serviçal doméstica. Meu Deus, quem será o malvado que não quer nos prejudicar? Não fazemos mal a ninguém, reclama a dona da casa, e dirigindo seu marido, certamente é a arte daquela cigaita que trabalha na sua repartição. A culpa é sempre do camarada, né? Ela não esconde que o considera um ótimo partido, seria um viúvo disputado. Valha-me Jesus amado, sinto falta de ar, é para mim essa encomenda das trevas. A mulher passa mal, né? Ora, querida, responde o esposo, conciliador, não julgue assim a própria Anita. Conheço-a bem, seria incapaz de semelhante maldade. Suspeito antes do Costinha e da sua mulher, são invejosos. Provavelmente estão pretendendo amarrar nossa prosperidade. É preciso fazer algo rápido para neutralizar essa nefasta influência, porquanto também fui atingido. Ah, minha enxaqueca, está com dor de cabeça. Uma mulher com falta de ar, o camarada com enxaqueca. Parece que martelam meus miolos, né? Coisa boa não é, acrescenta perturbado Tiago. As agulhas parecem enterradas no meu próprio corpo, dói tudo. O despacho é para mim. Quando me apaixonei pela Margarida e rompi o noivado com Júlia, ela jurou que eu pagaria pela desfeita. A família dela mexe com saravá. Olha só a situação. O negócio está ficando bom. Ô, Filismina, você que entende essas coisas, o que você diz para a gente, né? Aí sobrou para a empregada, quando é empregada. A serviçal responde enfática, como autoridade. Não sei quem fez, mas é para prejudicar a família toda. Com a confusão que mora nesta casa, não tenho dúvida de que há males encomendados. O grupo assusta-se mais. O medo cresce fermentado pela dúvida. Olha o que a dúvida faz. O cara não lê Kardec, vai na dúvida. O desajuste encontra portas abertas. Todos tensos e angustiados. Selma está na iminência de um colapso nervoso. Batem à porta. É o vizinho. Levado ao quintal, vai dizendo: bom dia, desculpe importuná-lo. Queria pedir licença para levar o boneco do meu filho. O irmão jogou nesse quintal. O garoto está em prantos. Seu sonho é ser médico, cirurgião. O fantoche é seu paciente. Já o operou várias vezes. Não tem mais onde costurar. Até o sangue inventou usando molho de tomate. E pratica acupuntura espetando com agulhas. O despacho é devolvido. O visitante retira-se. Olham-se todos atônitos. Descontraem-se, o riso solto saúda abençoado alívio. Osório comenta, bem-humorado, felizmente o vizinho chegou a tempo, se demorasse um pouco mais, poderiam morrer de susto, né? Mas não é assim? Não é assim? É assim. É assim. A gente ainda é assim, mas espírita não pode ser assim. Se você tem fé, se você tem o conhecimento, estuda a doutrina, você não pode seguir por esse caminho, por esse percalço. Correto? Vamos ver o que mais eu separei aqui. A análise da dor. A análise da dor. Muita gente fala, eu tô sofrendo por causa disso. Não. Nem sempre a gente está sofrendo por causa de alguma coisa. Causa, efeito. Muitas vezes nós estamos sofrendo pela causa. Nós pedimos aquilo. Nós viemos numa programação espiritual e pedimos por aquilo. Muitos sofrem pela causa. O cego de nascença de Siloé. Passagem bíblica. O cego de Siloé. Ele nasceu cego, e aí? Jesus disse, não, ele está sofrendo, ele não cometeu pecado nem aqui, nem em vidas passadas. Ele está sofrendo, ele pediu para vir cego. Ele sofreu pela causa, para ele dar um salto na evolução dele espiritual. Ele quer dar um salto na evolução espiritual. Então ele pediu, no processo encarnatório, para passar por aquela prova. Então, nem sempre nós estamos sofrendo por causa de alguma coisa, e sim pela causa que você está abraçando. Faz parte disso. Né? Se a gente for analisar o céu e o Siloé pela lei de causa e efeito, como é que ela vai entrar? Aqui de ação e reação? Não tem. Não teve ação nenhuma. Por que aquela reação da cegueira? Não teve. Então a gente vai julgar o cego pela quê? Pela causa e efeito, e não ação e reação.
Estou falando da matemática, não de causa, da ação e reação do André Luiz, só para não confundir. Emmanuel ensina que é imperioso interpretador pelos mais altos padrões de evolução. A dor como amiga. Caramba, é duro. Eu sempre li as bem-aventuranças e eu sempre não entendia. Como é que pode um camarada sofrendo ser bem-aventurado? Não entendia essa. Jesus dizia, bem-aventurados aflitos, que serão consolados, que choram, no reino da... E eu dizia, não está certo isso não é coisa de doido, não é você feliz porque eu estava... E aí eu descobri que o professor Eurípides também tinha essas dúvidas. Ele ficava preocupado, o professor Eurípides, com isso. Como é que uma pessoa que sofre pode ser bem-aventurada? Porque se não fosse o sofrimento, você não se redime das suas faltas. E você não procura Deus. E você não acerta o teu caminho. Você não sai da crise, você não deixa a crise espiritual. Você vai pedir socorro. Então, muitas vezes, se você não tiver um problema, você não vai procurar Deus. Porque quando o dinheiro está farto, o marido está em casa, está tudo bem, dinheiro entrando pela janela, você nem lembra de vir na casa espírita. Ah, vou não, tá bom, o pessoal é fanático. Falam para mim que eu sou fanático. Aquele cara é fanático. Carola e tal. Aí eu falei, eu nunca fui católico, mas na igreja católica tem o pessoal chama de papa hóstia, não é isso? É o cara que fica na fila para comer hóstia, né? Aí fala assim, o que você vai fazer lá na casa espírita? Eu vou papar passe, vou lá tomar um passe, papar passe, vou lá só para papar o passe lá do pessoal, sento lá e me dá um passe, sai outro, maravilha, coisa boa, né? E no papo hóstia, a gente papa passe, já está bom, mas a gente sempre aprende alguma coisa aqui na casa espírita, porque isso aqui é um banquete espiritual, a gente não está aqui sozinho. A espiritualidade está aqui já há muito tempo com a gente aqui. Fazer um trabalho bacana com a gente. Para a gente entender todas as causas das nossas aflições, das nossas vicissitudes. Se você foi duro em algum momento, alguém vai endurecer contigo. Você vai responder por aquilo ali porque é a lei da natureza. A gente está sob os efeitos da lei da natureza. Se eu jogar essa caneta aqui, ela vai cair, porque é a lei da gravidade. Ela vai cair. Até ela parar num corpo que vai segurar ela. Então isso aqui não é nenhum fenômeno espírita, é um fenômeno da natureza. Só que todos os fenômenos espíritas são um fenômeno da natureza. Todos são um fenômeno da natureza. Então, não é Deus. Deus, o que diz na Bíblia? Que Deus o quê? Criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No 8º, ele pegou o carnê do INSS e se aposentou. Eu falava isso para o pastor e ficava bravo comigo. Falei, não pode. Ele continua criando. E as estrelas, os planetas estão explodindo, nascendo um monte de estrela nova. E os espíritos são criados, a criação de espírito continua. Continua. Então, quer dizer, o processo de criação ele não para. E ele vai, agora imagina, eu tinha uma relação comercial com uma empresa famosa, que eu não posso dizer o nome, e uma das coisas que a gente se preocupava é com o custo médico. Eu sempre falo que a saúde não tem preço, mas a medicina tem, cada vez está mais cara. Então tem que fazer o melhor, da melhor maneira e com custo adequado. E ninguém gosta de controlar nada, porque as pessoas gostam mesmo de gastar, ainda mais quando o dinheiro é dos outros, né? E aí uma vez tivemos um resultado muito bom lá na companhia, aí eu perguntei assim, por que o resultado foi bom? Todo mundo olhou com essa cara, vocês estão olhando para mim, falei, maluco, o resultado foi bom, você está reclamando? Falei, não, eu quero aprender, para continuar sendo bom sempre. Se eu souber por que quem está ganhando, eu não vou perder mais. Aí viram uma dirigente e fala que assim, graças a Deus que os custos caíram e você está reclamando. Eu falei, não imagino Deus no céu. Ô querubim, como é que está o custo daquela companhia lá embaixo? Está legal? Imagina Deus pensando nisso. Ele tem coisa muito mais importante para pensar. Fome na África, guerra na Síria. Ele vai ficar pensando no William, se o William fez o dever de casa direito? Não. Ele cria as leis. E essas leis do universo, elas se autorregulam. Se você infringiu, Deus não pune. Deus é misericórdia. Quem te pune é lei. Não é Deus que te pune. E a gente é criado, eu fui criado para ter medo de Deus. Depois eu aprendi que eu não tinha mais medo de Deus. Eu não conseguia ter medo de Deus. Temer a Deus. Então, e sim amar a Deus. E aí o que acontece? Os espíritos são ávidos pelo progresso. Tem uma passagem aqui, pergunta 178 do livro dos Espíritos.
que encaixa bem aqui, que é: os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que já viveram, no processo evolutivo? A causa e efeito. Então ele está perguntando, vou repetir, os espíritos podem reviver, nascer novamente, corporalmente, no mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim. Quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso, e nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornece um meio de progredir. Muitos de nós está sofrendo pela causa, e não por causa de. Isso é importante para a gente, não é também para sair por aí e falar, graças a Deus eu estou passando por isso, vou pensar que você é maluco na rua. Não vai fazer isso lá no ponto de ônibus, no trabalho, espírita é tudo doido. O cara chega aqui, está cheio de problema, e fala, graças a Deus eu estou cheio de problema. Não é isso. É para você não entrar num processo vibratório mental, tá certo? E atrair companheiros desagradáveis, que nem sempre querem fazer o mal para a gente. Mas eles aproximam da gente por essas afinidades mentais. Eles se aproximam da gente, né? E às vezes nem querem fazer o mal, mas como não tem condição de ajudar, atrapalham. Aí você que tinha um problema, agora tem 2 problemas. Tinha mais um que você arrumou. Muitas das nossas aflições, nossas causas, que a gente fica procurando por que eu sofro, eu coloquei ali, ó, o que é certo. O que é certo? O que é certo, quem tem filho sabe disso, né? Que filho não perdoa. A criança fala assim, por quê? Por quê? Mas por quê? Porque não enche, garoto chato, né? E a criança pergunta, por quê? Ele quer saber por quê. Então, por que é certo? O que é certo? Eu, como ainda sou imaturo, não cresci, eu fico pensando, o que é certo, né? Então, todos têm que ter sucesso. Isso é um negócio que me incomoda profundamente no mundo de hoje. Todo mundo tem que ter sucesso. Claro que não. Sucesso é relativo. Depende do que você coloca como sucesso, né? A gente não pode se projetar em algumas celebridades. Você pode ter sucesso sendo soldador. Você pode ter muito sucesso sendo porteiro. Eu estava um dia no hospital e estava o camarada do porteiro, tinha acabado o trabalho dele, estava indo embora, com a mochila dele nas costas. Parou um táxi com uma senhora que ela não conseguia andar, ela tinha uma bengala com muita dificuldade. Ele voltou, ele tinha ido embora, bateu o ponto e foi embora. Ele voltou, foi lá dentro do hospital, voltou ele com uma cadeira de roda, pega a senhora, coloca dentro da cadeira e leva para dentro do hospital. Fantástico isso, né? Quer dizer, já é uma diferença. Esse porteiro é um cara de sucesso. Sucesso na vida, sucesso moral. Ele poderia, esse exemplo não é meu, ela está mancando, algum mal ela aproveitou. Deus marcou ela por causa disso, deixou embora que eu vou pegar o trem. Não podia? Podia. Então você pode ter sucesso com qualquer posição social que você tenha, qualquer seja o teu posto, qualquer que seja o seu nível intelectual. Então uma coisa que me incomoda muito, né, é essa questão do sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é aquilo que você faz bem que te realiza. Ele é variável. Todos nós somos pessoas de sucesso, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, bem feito. Outra coisa que me coloca assim, ó, você tem que ser feliz todo dia. Não dá para ser feliz todo dia, porque na hora que você pega o BRT, que a moça pega aquele salto 10, pisa no teu dedão, o outro vem com guardas molhados, passa nas tuas costas, o ar-condicionado fica em cima, vem um cara mais forte, te empurra, tu vai com a cara no vidro. Você já começa o dia chateado com isso, né? Começa a ser feliz, né? Aí a gente tem só um momento. Então, felicidade, ela é um momento como você encara aquilo. Aí eu volto para Allan Kardec. Felicidade. Posse necessário, mente tranquila e fé no futuro. Nesse momento, mente tranquila. Zen, mente tranquila. Jesus disse como? Orai e vigiai e orai. Eu estava conversando com o Samuel, que eu trabalho com gestão, então uma vez quando dá uma brigaiada danada, reunião, briga de vaidade, um acha que é melhor com o outro, é uma confusão danada e você não resolve as coisas, né? Aí eu entro em prece, eu fico assim, em prece, de olho aberto, mas em prece. Aí tinha um colega, urologista, que ele falou assim, pode perguntar uma coisa? Pode. Você está com uma cara de idiota, o que aconteceu? Eu falei, eu estou rezando. Eu falei, você está rezando no meio da reunião? Eu falei, não estou. Aí ele falou assim, qual é a tua religião? Eu falei, eu sou espírita. Eu também vou rezar junto contigo. Vamos fazer cara de idiota. 2 idiotas lá, só rezando para melhorar o clima e tal. Então,
Mente tranquila, fé, orar e vigiar. Eu rezo. Teve uma palestra que eu vim dar aqui, no começo do ano, eu vim do centro da cidade, eu peguei todo o sinal fechado, todos os engarrafamentos possíveis, ouvi todo o programa da Rádio Rio de Janeiro, e eu não chegava em Jacarepaguá. E eu só impresso no carro, só impresso. Passa, esse cara é maluco, tá cantando, só impresso no carro, vamos embora. E cheguei aqui, tipo, 10:50 eu cheguei, já estava o povo aqui, eu pensei que você não vinha. Eu vinha, o trânsito que não deixou eu chegar, né? Hoje eu cheguei cedo, cheguei aqui 6:30, falei, hoje eu não vou, Rock in Rio, né? Aí até o Raul, cheguei antes do Raul. 6:30 eu estava aqui na porta. Não, hoje eu vou chegar. Rock in Rio, né? Não vou dar aquela bancada de achar que dá e depois não dá. Mas prece. A arma do espírita é a prece. Orai e vigiai e orai. Fé no futuro, que a vida continua, o espírito é eterno. O espírito não morre, o espírito é eterno. E a gente tem que ter. Quem tem aí mais de 10 minutos de espiritismo? Todo mundo já tem, né? Já 10:09, então tem que acabar. Todo mundo já tem mais de 10 minutos de espiritismo. Quem tem mais de 10 minutos de espiritismo já é veterano. Então, já tem que ter fé no futuro, já tem que ter consciência que a vida é eterna e tem que manter essa mente tranquila. Senão você vai chegar no trabalho brigando com as pessoas e achando que a causa dos teus problemas é de vidas passadas. Botei chiclete na cruz. Não foi. Jesus nem liga para isso. Ele nem liga para isso. Jesus nem liga para isso. Eu queria só passar, para terminar, senão o Braz nunca mais me chama para falar aqui, para falar, eu gosto muito dessa página, Fonte Viva, o item 20, que fala a diferença. Porque, só para encerrar, eu gosto muito de falar disso, muita gente não sabe, o Evangelho, quem começou cronologicamente a escrever o Evangelho foi Paulo, não foi Mateus, não foi Marcos, porque o cristianismo era uma religião de prática, não tinha filosofia, não tinha uma coisa de instrução filosófica. Quem veio dar essa instrução filosófica foi Paulo, porque Paulo era um judeu estudioso, ele tinha dinheiro, ele estudou, ele falava grego, ele era um viajante pelo mundo todo. E Paulo, que não foi convívio de Jesus, Paulo perseguia os cristãos. Paulo só foi conhecer Jesus após Jesus desencarnar. Quando na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e fala: Paulo, não recalcitre contra os arguilhões. Por que me persegue? Recalcitrar contra os arguilhões é uma expressão da época, não dê murro em ponta de faca, né? Dê murro em ponta de faca, por que você me persegue? E aí ele vê Jesus, ele entende a doutrina e passa a ser o maior cristão de todos. Quando ele retorna, os apóstolos rejeitaram ele. Porque a religião, eles não tinham nada escrito. Eles eram pobres, eram ignorantes, exceto Mateus, eles eram pobres, ignorantes, e era uma religião de prática, de caridade, de cura, não tinha. A igreja de Pedro e de Paulo só vieram a se juntar 325 após a morte de Jesus. Mas Paulo começou a escrever primeiro, depois veio Mateus, veio Marcos, todo mundo começou a escrever também. Eu gosto muito de Paulo. E Tiago e os apóstolos não achavam que o evangelho de Jesus era para os outros, era só para judeu. Por isso que Paulo foi pregar em vários países e ganhou o nome de apóstolo dos gentios. Gentios eram os não-judeus. Então, Paulo, os apóstolos gentios. Eu gosto muito de Paulo. E Tiago foi o que mais se revoltou com Paulo. Não queria que Paulo participasse junto com os outros apóstolos. Pedro compreendeu e insistiu para ele ficar, e Paulo passou a fazer parte da assembleia dos apóstolos, apesar de Tiago ser muito ferrenho. Como eu gosto muito de Paulo, hoje eu vou falar uma palavra de Tiago. Tiago, diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefício do céu é a atitude comum de todos, dos bons e dos maus. O bandido na prisão, o estuprador, o assassino também pede Deus. E mãe de bandido? Mãe não tem filho bandido. Pai tem, mãe não tem. A prece de mãe vai direto para Jesus. De pai vai batendo assim na parede até chegar a Jesus. Mas de mãe vai direto. Você vai domingo no presídio, só tem mãe, não tem pai lá. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e de injustos. Os injustos também adoram Deus. Admitir a existência de um governo divino é traço dominante de todas as criaturas.
Não é só sua, não, que você acha que você é bonzinho. O mal também acha isso. Acreditar no supremo poder é próprio dos bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A vontade de Deus. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. Cognição é a ação. É a ação. Quer dizer, você pode ter inteligência, mas você não age, usa a sua inteligência, tá certo? Só com a experiência você vai adquirir aquilo. Eu tenho inteligência, mas se eu não treinar para ser soldador, eu não vou saber fazer uma solda MIG num casco de navio. Eu só vou ter aquela cognição com a experiência da repetição, de aprender a fazer aquilo. Ser vivo envolve sempre a quem envolve, aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo da maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias, a tua igreja, o teu centro. Não basta só estar na escola, para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Se você está procurando resolver todos os teus problemas através de outras pessoas, você vai cair do cavalo. É você que tem que se transformar. É você que tem que começar a pensar e modificar as suas ações. O único sinal que te revelará a condição mais nobre está impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento, o ato de acreditar no bem, que virá do Senhor, e sim a diligência de praticar o bem, hoje, aqui, agora, em seu nome. Jesus nos abençoe. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo do